Olá, seja bem-vindo ao MacCast. E essa edição está muito especial. Estamos muito felizes, recebendo gente muito importante do Brasil e do exterior. Hoje, o nosso MacCast recebe aqui The Kendrick Brothers, os irmãos Kendrick. Eles são diretores de cinema, são pastores, mas também são entusiastas de um cinema com propósito. A gente vai falar sobre a carreira deles, a vida deles, e também, para entrevistar os irmãos Kendrick comigo, estão aqui Coronel Davi Brandão, Pastor Marcelo Gualberto. Eles são da Mocidade para Cristo, MPC Brasil. E na MPC Brasil existe um ministério chamado Homens de Coragem. Ele é coordenador desse ministério aqui no Brasil. O Pastor Marcelo Gualberto, há 40 anos, diretor nacional da MPC. E nós vamos daqui a pouco entender por que eles têm tudo a ver com os irmãos Kendrick, por que eles estão aqui para entrevistar, enfim. First, it is an honor to be here. Yes. And my brother and I were moved in our heart when we learned about the Men of Courage, what you're doing, the groups around Brazil. We were full. Yes. And it was so encouraging. And may this continue to expand and other countries see this. And the same thing happen there. We're praying for the generation of men and their children. And so we're very, very grateful. Yes. Very grateful. Me conta uma coisa, como é que, onde vocês nasceram nos Estados Unidos e como é que começou a história de vocês com Jesus? We grew up in a Christian home. Our parents loved the Lord. Our father, his own father, was an alcoholic and was unfaithful. And so our father grew up feeling very insecure, afraid, poor. But his mother was a praying mom, and she came to Jesus and began to take my father and his brother to church. He heard the gospel, gave his heart to the Lord, and he began to shift the direction of his whole life. He made a resolution, and it was, as for me and my house, we will serve the Lord. And so when he got married, he said, I will be faithful to the Lord, faithful to my wife, and faithful to my children. And we saw that change in the family tree and the direction of the generations because of the resolution of our father. And so we grew up in a home watching answered prayer, watching integrity. When he would make mistakes, he would repent, and modeled repentance for us. And he spoke truth to us, but he got the truth not from his own father, but from the Word of God. Yes. And so it caused us to want to know the God of our father and our mother. And as we gave our hearts to the Lord and began to fall in love with him, we wanted to grow up and also be godly men. And it was hard for our father. It was very hard Yes. for him to see God as his perfect heavenly father when his earthly father was not a good man. And so Stephen is right. Our father felt unloved and said, this is not fair or right. But when he found Jesus, he said, I will start a new direction. Yes. And because of that, we were blessed growing up. And our father blessed us and prayed a blessing over us. Yes. And so we thank God for the decision our father made. Certamente ele teve que refazer, inclusive, o modelo de homem que ele teria que viver a partir daquele momento, certo? Yes. Well, and all of the examples that he was given were not good. So he is doing something he has never seen before or seen modeled. So for him to let go of those bad examples and to let God's word establish new examples, that is a battle. That can be very difficult. But he forgave his father. Yes. And his father ended up coming to know Jesus, and he finished well. Wow. But in those early years, those formative years, that was when our own father's life was being developed, and he did not have that godly example. Right. São só vocês dois, irmãos, ou tem mais gente? We have an older brother, so there are three of us. Yeah. Shannon is the most organized. He is very intelligent, but he is quiet.
So Stephen and I, as we were growing up, we wanted to go into ministry, and we wanted to tell stories that would help other people want to get close to God. So we're grateful, and our parents supported us and prayed for us. And, you know, one of the things that I'm so grateful for my father, who has multiple sclerosis, his body is sick, but his heart and his mind are strong. But he said, do not be afraid to do hard things. Do not be afraid to do hard things, as we have someone in the military and understands that. And any man that says, this is difficult to start a new path and to do hard things, but I will do it with courage. Coronel Davi, legal estar com eles aqui, né? Uma emoção, agradecido a Deus pela vida deles, né? São homens que realmente transformaram, estão transformando uma geração inteira de homens que são despertados a assumir algo que já está na palavra do Senhor, desde o início da família, desde a formação, né? O sacerdócio do lar, a sequência, né? E é como se nós estivéssemos flutuando em nuvens, né, pastor Marcelo? Como se fosse um sonho, né? Um sonho. Para nós é como se fosse um sonho. A presença dos senhores aqui, né? Ô Marcelo, eu não pude deixar de fazer um certo paralelo, que é o seguinte: você é um cara vocacionado, Sim, um cara que trabalha com o evangelho para jovens há muitos anos, sim. mas a tua história aqui no Brasil, ela tem a ver também com a arte. Porque você trouxe junto com o teu pastorado esse lado musical, teatral, de dança e tal. Eu queria perguntar para vocês o que veio primeiro, a paixão pelo cinema ou a paixão pela igreja? Vocês foram primeiro pastores ou primeiro cineastas? I think that we have a passion for the church, but the Lord wired us and prepared us to tell these stories to help the body of Christ grow, to call especially the men to a more devoted level in their faith, to love God, then their wives, then their children, then their work. And so when you do it in that order, as Scripture says to do it, things go much better and are more fruitful. So it's not just having the right ingredients, it's in the right order. And so we developed a passion for filmmaking as we grew in our love for the body of Christ and looking around and seeing the condition of families and marriages and men, and said, God, what do we do? And we asked God for ideas. And there is a difference between a good idea and a God idea. And so we said, God, give us your ideas. And so when he said marriage, fatherhood, faith, prayer, we said yes, and we would work on those movies. Mas vocês começaram a trabalhar com a indústria cinematográfica antes ou começaram depois? Como é que foi? Ou foi junto? It began as children with VHS cameras in our neighborhood. Yeah. So our parents did not give us a TV for the first years of our lives. So when we went to the theater, it was a really big deal. And our father would support the Billy Graham films. He would take us to see The Cross and the Switchblade. There was a movie called The Prodigal that came out. And so he was trying to use movies that Billy Graham made to impact other people. And so at the same time, our mother, she gave up some of her money from teaching and she bought us a VHS camera. So we just wanted to make action movies. You know, we wanted to run around and chase each other and fight, you know, was our plots. But we were learning about filming and camera angles and editing and sound effects and telling stories and all those things when we were growing up. As we began to study the scriptures and fall in love with the Lord, we were wanting to go into ministry at the same time. And so, but Alex had a desire even as a teenager to one day make movies. Tem uma história com o Billy Graham aqui, né? Tem uma história com o Billy Graham, né? Porque o Billy Graham foi o primeiro obreiro de tempo integral da Mocidade para Cristo, né? Lá nos Estados Unidos, convidado pelo Dr. Torrey Johnson, que foi o fundador da MPC. Alguma dúvida aí, Marcelão? Não, eu gostaria de que eles falassem um pouquinho
sobre, por exemplo, o filme... Como é que veio a inspiração para o filme Quarto de Guerra, por exemplo, ou então pelo filme Desafiando Gigantes, né? Como é que foi essa inspiração? Como que foi isso? Well, we lay the groundwork in prayer, and we say, God, point us in the right direction. Initially, at first, we just wanted to make action movies and then sprinkle Jesus on at the end. But every time we prayed, God said that is not the direction to go. He would say, you seek me first and obey me. And that's hard. It's hard for a man to die to his own dream. But we learned sometimes God will allow our dream to die so he can resurrect it his way. And when he does that, he gets the glory instead of us chasing glory. And so we had a desire to tell stories, but the Lord had to work on our heart first. And our father and our mother were praying for us. And so as we grew older, we said, okay, God, give us your ideas. And so he would. And so facing the giants is faith over fear. And then fireproof is marital love the way God designed it. Courageous, as you are very familiar, what does being a godly man and father look like? And, we saw all men need to be broken down and rebuilt according to God's standards. And it's hard for a man's ego to die because all of us want our way, but it is good for him to learn how to die and then to come alive in Christ. And so we usually spend a year to 2 years between movies praying and researching and getting counsel before we do a movie. So we do not do them quickly. We say, Lord, we want this to be fruitful and effective. So we spend time with God first, and the Lord works on our hearts first. He says, you have to learn this first before you present it. So even this new movie, The Forge, about discipleship, the Lord works on us first, and it is difficult. But we say, okay, Lord, what do you want to do? And sometimes those lessons are hard, but they are good for us. So I'm very grateful. Voltando um pouquinho, o primeiro filme de vocês. Primeiro, assim, eu queria saber quais são as referências que vocês tinham naquela época, as inspirações no cinema como um todo, não só no cinema cristão. Assim. Quais as referências e as inspirações que vocês tinham naquela época? E falando do primeiro filme, eu sei que a gente na igreja faz audiovisual, mas geralmente a gente não tem dinheiro. E aí, como é que vocês tiveram a coragem de resolver fazer cinema profissional dentro do ambiente da igreja, assim, com orçamento baixo? Como é que vocês fizeram o casting, por exemplo, atores amigos? Como é que foi esse primeiro filme, assim? Porque deve ter sido uma aventura. Né? So our own father launched a Christian school. And he had nothing to begin with. He had no money. He did not have the buildings. He did not have the lockers and the desks. But the Lord was giving him the idea. And so he would pray and move forward. He would ask, seek, and knock, and he would pray. And we saw God provide everything they needed to launch that school. And it lasted over 30 years. When we began the film journey, Alex had a dream, but we had no money, no training. We'd never been to film school, any of those things. But our pastor said he wanted Alex to do media at the church, and so he was overseeing the services and filming those things. And it started very small. Alex would direct a little 5-minute promotional piece for the church, and people would be crying and cheering at the end. And then we did like a 10-minute funny video with the staff behind the scenes that they liked. And it was like we were slowly building the ability to make productions. The first movie, Flywheel, was birthed out of prayer. And Alex will pray for scene ideas. And the Lord will give him these ideas. And many times we will form the movie around that idea. And it will be a powerful idea, emotional or biblical. And so the movie Flywheel, we were disorganized. We didn't know how to make movies. It was only $20,000, one camera. No one was a professional. Uma câmera. One camera. Wow.
And so we were using lights from the hardware store. We were using, everyone wore their own clothes. Everyone was a volunteer. No one was paid. And they would work in the evenings or on Saturdays after work. But we would pray and write the scene. We would pray and ask for volunteers to help us, And when we finished the movie, it was just in time to show it in our local theater the same day. When we were shooting, this was an indication that we did not know what we were doing. One day on Friday, we're filming a conversation. The sun is going down. It gets too dark to finish that scene. So I told our actors, come back on Monday and we will finish this scene. And over the weekend, one of those actors got a haircut. Hey. And so when he came back, I said, why did you do that? He said, I did not even think about the movie. So in our first movie, there is a scene where his hair halfway through the scene gets shorter. And I realized we have to be more organized and communicate and work together. So things like that taught us. And we learned, and it helped us for our second movie. Then we learned and it helped us for our third movie. Yeah. É que tudo tem a ver também com orçamento, né? Não tem como também. Se você não tem orçamento, você não consegue organizar. Né? Eu queria... eles contaram uma história que tem a ver com o Quarto de Guerra, que ninguém esperava que fosse o sucesso de público que foi. E o que aconteceu por causa disso, né? A questão do diretor lá da Sony e tudo mais. Se ele pudesse repetir essa história, foi muito legal. So after Courageous, and we're watching God do more than we expected, we prayed, Lord, would you touch the heart of men? And so ministries like this one, we are so thrilled to see it's still going on. So after Courageous, we started praying, and I kept waking up in the middle of the night, and I would see an old lady praying in the closet, fighting her battles first in prayer. And then she teaches a younger lady to do the same thing. And I thought, that is not a movie. No one wants to go to the movie to see an old lady pray in the closet. And so I said, God, what direction do we go? And we're asking the Lord. Again, the Lord shows me this old lady praying in a closet. And then Stephen comes to me and says, look at this verse, Matthew 6, verse 6. And it says, when you pray, go into your inner room and close the door and pray to your Father in secret. And your Father who sees what's done in secret will reward you. Well, in the military, they have a war room. And they have a strategy before going to war. And we thought we should be doing that as Christians, so that we go to him first in our prayer room, our war room, before we engage in war. And so when we told Sony it's about prayer, and we described this old lady praying in the closet, they said, this will not work. Do not film this movie. And we prayed again and felt like the Lord said, yes, film this movie. So we said, we're going to make this movie War Room. So after we made it and released it, it went to #1 at the box office. It was seen by more people than any of our other movies, and it went around the world. And we were shocked. We were like, Lord, but see, the Lord knew. So he says, obey me and follow me. And so we're very grateful for what the Lord did with War Room. E vocês têm uma noção de quantas pessoas já assistiram os filmes de vocês no mundo todo? Eu fiz uma contazinha, que é o seguinte: se custar $9, mais ou menos, a entrada, o bilhete do cinema, e vocês arrecadaram pela Wikipédia 190 milhões, dá mais ou menos uns 30 milhões de americanos. Mas deve ser muito mais do que isso, né? Wow. Well, and more people will see them on DVD and home video than will watch it in the theaters. So with every one of the movies, they're continuing even today. You know, Courageous came out in 2011, and men are still watching it today after all of these years on home video. Sometimes we will hear of pastors in churches showing it to their whole churches in another country and translating the resolution and those kind of things. And so we have heaven knows, you know, but
we just know that hundreds of millions of people around the world have seen the film. Ontem a gente estava preparando aqui e aconteceu uma coisa interessante. Eu tenho um editor que ele não é cristão. E aí ele falou assim para mim, nossa, pô, que legal, vocês estão podendo, hein? Vamos trazer aqui os diretores do Desafiando os Gigantes. Aí eu falei, sim, são 2 diretores cristãos. Ele falou assim, não são cristãos. Eu falei assim, são. Não são. Não são. Não. Eu assisti Desafiando os Gigantes no Netflix. Não é. Eu falei, são sim. Pô, eu adoro esse filme. Eles são cristãos? Eu falei, são. Interessantíssimo, né? Como abre portas, né? So right when we landed in Brazil, we drove on the way into the town. We stopped at a gas station just to walk in and get something to eat really quickly. And the owner of the gas station walked over and recognized Alex, and he said, "Were you in a movie?" and Alex said yes. And the man said, "Were you in Facing the Giants?" And Alex said yes. And he said, "Years ago, I was so depressed, I was going to kill myself. I was suicidal. Wow. And that movie changed my life and changed my mind." Praise the Lord. Wow. And it was the first place we went in when we landed in Brazil, and the man recognized that. And just praise God. You know, we cannot change the heart. Only God can change the heart. The boy with 5 loaves and 2 fish, he didn't really feed all those people. He just gave to Jesus what he had, and Jesus fed the people. Yeah, this is what's hard. As Stephen said, the boy did not give Jesus half of his food and said, "The rest is for me." He gave all of it. And what did Jesus do? He did a miracle and fed everyone. And I still encourage men today, don't give God half of your heart. Don't give God half of your dream. Let him have all of it and watch what God does with it. Coronel Davi? Pois emocionante e impactante para todos nós, né? A história de uma caminhada onde, desde muito cedo, o Senhor já falava com vocês, né? Da família, da estrutura familiar e da perseverança, que é um dos princípios de quem é seguidor do Senhor Jesus, né? Vamos falar ainda de Corajosos, mas além de ser suspeito, né, de falar, é um dos filmes mais impactantes. E como muda e tem mudado a realidade de vários homens, né? A igreja, a Mocidade para Cristo, usando como ferramenta para trazer o despertar do homem para a questão da paternidade, que é fundamental na formação de toda criança, né? E é algo assim, Osmar, que só o nosso Deus para fazer uma agenda como essa aqui. Agradecido a Deus. Falando um pouquinho sobre o processo de criação, vocês acham que nós cristãos estamos mais afiados para escrever storytelling? Porque nós temos o maior exemplo de jornada do herói que existe, que é a história de Jesus. Como é que vocês fazem para escrever isso? Como que é a relação de vocês com a escrita do roteiro? Vocês acham que a gente tem sai um pouquinho mais na frente por ter tantas histórias que foram sendo introjetadas na nossa mente, na nossa história também, durante infância, adolescência? Well, first, we do want to do things with excellence. But when Hollywood makes movies, they're only there to entertain. And it's like cotton candy for your eyes. We want to make movies that are delicious and nutritious. They are entertaining, but they speak to your heart and your soul, your mind, so that when people leave the movie theater or finish watching it at home, they think, I need to go deeper in my faith. I need to make some changes. I need to pursue God with my whole heart. Or I need to devote myself to my wife and my children, embrace responsibility. And so if we can do that, that is success for us. Jesus told parables. And we want to tell stories where when people watch these stories, they want to grow in their faith. So while the world is telling entertaining stories, we'll say we want to speak to the heart. Yes. And so for us, the heart is our canvas. When an artist is painting,
they want to impress your eyes and your ears. We want to get to the heart. So that is the way we pray. That is our goal. Well, in the movies, people think that what is on the screen is the goal, to make this as beautiful as possible. But we want what's on the screen to be the tool in order to touch the hearts of the people that are holding popcorn and they're watching the movie. Because the most beautiful thing is when God changes a heart and a mind, and he opens people's eyes to the truth of the gospel and who he is, because that was the beautiful thing that happened in our father's heart, was the gospel changed his life. And then he became a better man, a better husband, a better father. And in the movie Courageous, you watch these men as they're turning towards Jesus, what he does in their lives. And their wives now have better husbands. Their children have better fathers. The companies they work for have better employees. Their pastors have better church members, because of what God has done in their hearts. Vou deixar uma dica para você que está escolhendo a profissão e vai escolher cinema e está sendo criticado. Você pode dizer assim: olha, eu só estou fazendo como Jesus fazia, contando histórias. Ok? Boa, Marcelão. Boa. Marcelo, é o seguinte, eu vou pedir para o Coronel Davi dar lugar para o Onir. Vamos lá. Porque tem uma razão do Onir estar aqui. Do que se trata a história e por que a gente tem que assistir a Forja? Go ahead. Well, first, we've been praying for 2 years, Lord, what direction do we go? And the Lord is pointing us in the direction of discipleship. And a disciple is different than a convert to the faith. A convert will believe and say, okay, I know Jesus is real and I believe in him. A disciple follows him with their life. A disciple says, nothing is as important as that Savior, my Savior Jesus. And so Jesus cannot just be one of the ingredients, he needs to be the priority of our life. And so discipleship is hard, but it is so much better. The Lord takes us deeper. So Jesus would preach to the masses, but he also had his 12 disciples. And he would spend time with them, walk with them, answer their questions, keep them accountable, give them power when he sent them out to do ministry. And we need more men and women doing that in our churches. So yes, we need pastors preaching truth from the pulpit, but we also need, it is just as important to have these discipleship groups. We will not grow the church by addition, but we can by multiplication, which is what Jesus did. He pours into the 12, they disciple others, and the church grows. So discipleship is crucial. And it is also learning to deny yourself, take up your cross daily, and follow Jesus. And it is so hard to deny ourselves, very, very hard. And then when we take up our cross and follow Jesus, what is a cross for? A cross is for death. Something's going to die. And so it may be habits, hobbies, an addiction that you have in your life, but to get that out of the way and prioritize Jesus will always bring more fruit, more faith. And so we need more disciples in our churches. So the movie A Forja is our latest film. It is right now in theaters across the United States. And it is getting really good scores. The audiences are responding very well. We're having people come to Christ and surrender their lives to Jesus. Pastors are using it to launch discipleship from their churches. There are many funny scenes in this movie. We always like to have laughter in our films at different places. And there are also heartfelt tearjerker scenes that are in the film. And so it takes you on an emotional roller coaster, but people are feeling very excited and wanting to surrender more to Jesus and to follow him and lead others to him after they see A Forja. But we're excited because it has been translated very professionally into Portuguese. And it will be released on September 26th in 300 theaters across Brazil. And the churches are gearing up and getting ready to not only go and see the film, but to use the film in their communities to reach people for Christ. A história de vocês é muito parecida, na verdade a história deles é muito parecida com a de vocês, dos criadores de The Chosen.
Vocês são próximos e a gente pode dizer que não são concorrentes, vocês andam juntos? Right. No. Yeah, so we know Dallas Jenkins. He's the director of The Chosen. He's a good director, so we're very grateful. He's a for friend of ours. Yeah, he's a friend of ours. But we need more people coming into the Christian film arena to do this. There's not enough. We need them in Brazil. We need them in America and other countries. So we're very grateful for what Dallas is doing. But we would challenge anybody out there that feels a call to go to filmmaking. Do not do it to get famous or to chase money or awards. Do it because God can use it to reach thousands, if not millions of people. Yes. So yes, we want you to come learn how to do it with excellence, but seek the Lord and follow his leading. And we also believe in Scripture, teachers are doubly accountable for what they teach. Why? Because they have an audience listening to them. We are doubly accountable. We have an audience watching what we're presenting in movies. And so we're like, Lord, we need to be very accountable and courageous in what we present, but we need more people coming to help do this. Falando ainda dessa tentação que você disse aí, em algum momento da carreira de vocês, como cineastas cristãos, vocês tiveram que lidar com essa tentação de, somos superstars. Como é que vocês lidam com isso? Yeah. Well, it is important to us that someone not only be able to act well on the screen, but they have a heart that believes in the message of the movie. And that they are someone that can be trusted with the microphone after they are in the movie and people see it. They're lifted up. People want to meet them and talk to them. They want them to speak to them. And so we don't want people that are going to promote themselves. We want people that will promote Jesus. And so we are praying a lot about the actors for each role with our films. And the Lord has been faithful to always send us people that are very good at acting, but they also love Jesus. And that they are... they have the Holy Spirit in their hearts, when they're making decisions. But we also will warn them. Many times, the movies that they are in with us, it's their first film, and it's the first time they've had success. So we will try to disciple them on the set and afterwards and talk about staying humble before the Lord and not falling in love with money or not falling in love with the praise of man. And using the influence that you have to point people to Jesus, not yourself. Então é por isso que vocês não têm atores conhecidos hollywoodianos nos filmes de vocês. Right. We don't like chasing Hollywood. And we always pray, Lord, who do you want to fill these roles? We ask God to open doors that he wants us to walk through and to close doors that we should not walk through. And so we ask every actor that we hire this question. This is a hard question to ask anybody, but we say, is there anything in your life that would prevent God from blessing your work on this movie? So they think, oh my goodness, So, and again, we're not looking for perfect people. No one is perfect, but we are looking for people whose heart is aimed at the Lord. Those are the people we want to work with, and we watch how God uses them. Yeah. God blesses holiness. And you will see throughout Scripture when people are honoring him, the priest was a holy man who on a holy day went into the holy temple and he offered a holy sacrifice to God, and God's presence showed up. So we talked about that we must be walking right with the Lord, and that we want to pick the movie plot that God is blessing. We want to pray about the actors, the locations, all those things, so that when we're filming a scene, we have a crew of people that are dedicated to God. We are filming a scene that we have prayed over, and we've dedicated the actors to the Lord in the scenes, and we're asking God to bless that, so that when people are sitting in the theater watching the movie, they are having an encounter with the truth of God, and the Holy Spirit is opening their eyes and blessing them. And so it is sacred, and it's not sad, it's joyful, it's fun. We love the love and the joy and the peace of the Holy Spirit that comes when we are honoring the Lord and walking with him. So some people will think,
oh, doing it Hollywood's way, that's the fun way. If we were to do it, the Jesus way, it would not be good. It's the best with Jesus. He is absolutely the prize of everything. Vocês devem ouvir muitos testemunhos, mas existiu um que cruzou a história do Onir com a história de vocês. Onir, eu queria que você contasse. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer da minha alegria por viver um momento como esse, e eu louvo a Deus, porque eu tenho plena convicção de que isso estava na agenda de Deus. Nós estarmos juntos e podermos falar para vocês do que o filme Corajosos tem feito nas famílias do Brasil e de outros países que a gente vai falar. Em julho de 2012, no sábado à noite, eu em casa assisti o filme Corajosos pela primeira vez. Eu confesso para vocês que aquela noite eu não dormi. Eu fiquei impactado porque eu sabia da importância desse filme no resgate do papel do homem na família, como pai, como sacerdote do lar, como exemplo para os filhos, e conheço as necessidades não só das famílias brasileiras, mas a gente pode dizer que do mundo todo. Domingo de manhã eu assisti o filme pela segunda vez. Imediatamente eu peguei o telefone e liguei para o reverendo Marcelo Gualberto, que é o diretor nacional da Mocidade para Cristo. A Mocidade para Cristo no Brasil tem um movimento de mulheres de oração chamado Desperta Débora, já há 25 anos. Né? Temos hoje quantas Déboras no Brasil? Mais de 100 mil. Mais de 100 mil mães que se propõem a orar pelos filhos. E essas mulheres clamavam por um movimento para os homens. Quando eu vi o filme Corajosos e liguei para ele, falei, Marcelo, você já assistiu o filme Corajosos? Ele falou, não. Falei, como é que está a tua agenda amanhã? Não, está tranquilo. Peguei um avião no Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte. Assisti o filme pela terceira vez na segunda-feira. Quando terminou o filme, esse homem aqui ficou uma meia hora chorando compulsivamente, porque ele se identificou com o Nathan naquele episódio que ele se despede do pai, da mágoa que ele trazia do pai. E o pastor Marcelo, isso foi o que tocou nele. Ali, nós resolvemos lançar o movimento Homens de Coragem para suprir essa necessidade que a Mocidade para Cristo tinha de estar junto com as mulheres, né, e para abençoar as famílias. Em agosto de 2012, no Rio de Janeiro, nós fizemos o lançamento nacional do movimento Homens de Coragem. Pegamos o Resolution, traduzimos e fizemos uma adaptação. Vocês depois vão ser presenteados com o nosso termo de compromisso brasileiro, naturalmente traduzido para o inglês, e começamos a fazer o trabalho de implantação do Homens de Coragem nas igrejas. Para encurtar o testemunho, hoje nós estamos em todos os estados do Brasil, Portugal, eu fiz uma implantação em Lisboa, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos, recentemente implantamos uma igreja em Maryland, e agora na Índia. Tivemos um pastor da Índia aqui e recebemos a grata alegria de ver o nosso termo de compromisso traduzido em 5 dialetos da Índia. Então, Deus tem feito um trabalho extraordinário através do filme Corajosos. Porque quando a gente vai fazer a implantação, a gente exibe o filme. Ao final do filme, chama os homens para assinarem o termo de compromisso. E o mais importante, a gente os conclama a emoldurar e pendurar na parede. Exatamente como foi no filme. Exatamente como foi no filme. Porque pegar o termo de compromisso e guardar na gaveta, não dá. Eu tenho um na saída da porta da minha casa, tenho no escritório, e isso é uma coisa assim, extraordinária. Então, eu gostaria de louvar a Deus pela vida dos irmãos e dizer, podem ter certeza que o filme Corajosos está dando muitos e muitos frutos. Temos tido
inúmeros testemunhos de homens que tiveram suas vidas transformadas através do filme Corajosos, resgatando a posição de pai, de marido e resgatando a família brasileira, que tem sido muito abençoada. Então, louvo a Deus. Eu sou fã, eu já assisti o filme mais de 100 vezes, até porque toda vez que a gente vai implantar, a gente assiste o filme juntos. E eu posso dizer, sabe, irmãos, eu fiz uma comparação, o Corajosos, para mim, é como a palavra de Deus. Você pode ler Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você o ler durante 365 dias do ano, cada dia alguma coisa toca. Tem sido assim comigo com o filme Corajoso. Tem hora que é a perda da sua filha, né, que aquilo é uma coisa que realmente mexe com... Muitos homens passaram a cuidar mais dos filhos e das filhas, a dançar, entre aspas, com as filhas depois desse testemunho. Então, o filme tem assim um alcance, uma profundidade. Eu tenho plena convicção de uma coisa, meus irmãos, para encerrar esse meu testemunho. O filme Corajosos veio direto de Deus para o coração de vocês. Marcelo, onde Eu que não tocou tenho em dúvida. você? Onde que tocou em você o filme? Duas cenas me tocaram muito. A primeira foi quando o Nathan foi acertar as contas com o pai, né? E deixou aquele bilhete lá no túmulo do pai. Aquilo foi muito marcante para mim. Naquela cena eu fui curado de algo muito... Tocou muito meu coração. E a segunda cena que me tocou muito foi quando a esposa do Adam estava lá sentada no chão, depois da perda da filha, e aí o Adam chega e senta lá e fala, eu queria ter sido o melhor pai. E ela fala, mas você ainda é pai. Então, esse você ainda é pai é assim, ó, vou a partir de hoje começar uma nova história. E isso é maravilhoso, né? Eu ainda sou pai, eu posso mudar a minha história. Então, o filme todo é muito impactante, mas essas duas cenas, eu carrego elas para sempre. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Acho que vocês não têm assim, a ideia do que esse filme produziu na vida de milhares de homens. Milhares de homens, de norte a sul no Brasil, que estão sendo transformados, tocados, abençoados. E é uma forma do filme se manter vivo, né? Porque toda vez que a gente vai numa igreja, a gente passa o filme. E ainda há muita gente que não assistiu. E muita gente que não assistiu. Então, é uma forma do filme que já tem, o quê? Quantos anos o filme? Já, uns 12 anos. Ele está sempre firme. 13. Yeah, 12 years. Então, ele está sempre novo. Então, eu agradeço a Deus e pode ter certeza que marcou muito a minha vida. E a gente preparou um vídeo para vocês que eu queria pedir para passar. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor.
E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. E hoje a minha palavra é de gratidão. Gratidão por terem acreditado, investido e desafiado aos homens de coragem a virem aqui na vila e nos presentearem com a construção da nova lavanderia, que vai abençoar ainda mais a vida das famílias que estão acolhidas conosco. Com certeza, todo o trabalho realizado aqui está sendo semeado na eternidade. Nós somos extremamente gratos a Deus por vivenciarmos esses milagres durante esses dias. Homens que vieram mesmo repletos de coragem, trabalharam de dia até de noite para que hoje, domingo, pudessem voltar para suas casas com a sensação de dever cumprido, de missão dada, missão cumprida e missão cumprida com um propósito maior. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Praise the Lord. O That is microfone é de amazing. vocês. Wow. Well,
first, praise the Lord. Yes. We asked the Lord to direct us, and you are being led by the Lord. So He right. gets all the glory. That's right. Yeah, we did not know this was all happening. And so, wow, my heart is full. Man, it's hard to take all of this in right now. It's like part of me wants to say, is this even real? You know, this is so incredible. Yes. You know, we have prayed Ephesians 3:20 for Yes. years that God would do exceedingly abundantly above all we can ask or imagine. Yes. And this is a demonstration of that, of what the Lord Yes. has done. It's amazing. Yes. Praise the It's Lord. really, Thank really you, Lord. incredible. Thank you. So let me say this. The truths that are presented in Courageous have been around for thousands of years, you know. They're the Lord's. The movie is a mailbox, you know, to send the message. But the Lord is the one who inspired Joshua to say, as for me and my house, we will serve the Lord. He was an example of a man of resolution, you know, in the book of Joshua. And for us, our own father, he was following that example. And then we were so deeply impacted by him. Yes. And so it was an honor for us to pass on that and to put it in a film. But all of us are wired by God to want to have that relationship with our Heavenly Father. And an earthly father is not to replace God, he is to introduce God as Father. Yes. You know, Jesus said, I have come so that you may know the Father. You know, Jesus is the way, the truth, and the life, so that we can know the Father. And he said, if you've seen me, you've seen the Father. And so all of us have been created ultimately to know God as Father. And because he's perfect, he's the only perfect Father. And so there is, I could see it in your heart when you talked about the scene of Nathan forgiving his father and moving on, and you said, my heart healed, you know, because he says in that scene that God is his father. Yes. You know, and that he has the Lord, even though he did not have the love of his earthly father. And our hope was, when we were putting together the movie, that people would encounter the Lord. Yes. And they would encounter God as Father. And so this is so beautiful. Yes. You know, we are, Jesus is not on our bus that we are driving. We are on his bus that he is driving, you know, and we're just so honored. E eu queria colocar uma coisa, porque eu já assisti a Forja e eu creio que a Forja ele vem vai ser um complemento para os Homens de Coragem, porque para nós do movimento ele vem como uma luva numa mão, porque o desafio da Forja com relação aos homens tem tudo a ver com os Homens de Coragem. Então, você pode ter certeza que a Forja vem como um filme que vai nos ajudar muito na caminhada dos Homens de Coragem. É uma coisa junto com a outra. Porque eu falo que o Quarto de Guerra foi feito para nosso movimento de mães, que são mães que oram. São mais de 100 mil mães. É um movimento lindo, lindo. Corajosos foi feito para os homens. E o Quarto de Guerra foi feito para os dois. Então, Forja. E o Forja foi feito para os dois. Então, vai ser Praise the bem Lord. legal. Olha, Yes, and we agree with you. We pray in agreement with you. So I feel like our hearts are connected now, and we want to thank you for what you're doing. Oh, wow. Yes. So yes, may that happen. May we agree in prayer that the Lord will use this and raise the standard. We need Yes. more men chasing Jesus, more men being devoted followers of Jesus Christ, discipling other people, and standing with courage. So Yes, amen. You have the army that is forming, you know. I'm Yes. so grateful for Colonel David that he has that mentality of leadership and organization and strength, and how God has used him and Yes, used you and your Yes. testimony. to help this to happen. You took steps of faith. That's You right. said, I'm not just going to take it in myself. I'm going to do something. To see how you're taking it all over the country and in other countries is Yes. beautiful, amazing. One of the things that we talk about is the Holy Spirit comes in us when we believe in Jesus. The Bible says in Ephesians 1, when you hear the gospel and believe it, you are sealed with the Holy Spirit. Well, the Holy Spirit
is an initiator. He will prompt us to cry out to the Father. He will prompt us to repent of sin. He will also prompt us to do good things, to start new things, to take initiative, to advance the kingdom of God, to reach out to those that are in need. You know, he's pouring out the love of God into our hearts. And we know that when we're praying, it is the Holy Spirit that will inspire a movie idea or connect us with the right actor. And the Holy Spirit was speaking to your heart and prompting you not just to cry when you watch a movie, but to get up and go do something good. And what you have done and what the Lord has used you as his servants to do is multiplying this message of discipleship and the message of the gospel to so many. But as these men are growing in these Men of Courage groups, they become an army for the Lord. And then for them to make disciples and reach their communities, it is amazing what God can do. O testemunho do Onir é a explicação que você deu minutos antes, de que os filmes que vocês fazem não são mero entretenimento. Não. Porque o entretenimento ele teria chorado, limpado a lágrima, vamos embora, vamos fazer outra coisa na vida. Mas não, isso trouxe a lágrima e a lágrima impulsionou para algo prático, algo de verdade. Né? Só mais uma coisinha, algo rápido. Eu sei que vocês amam pão de queijo. Não é verdade? Não é verdade? Pois é, então ano que vem nós vamos ter um Congresso Nacional dos Homens de Coragem, em Brasília, em junho. E se vocês... Eu estou fazendo um convite aqui agora, de público. Se vocês vierem, eu garanto muito pão de queijo. Venham para o nosso congresso. Vocês vão conhecer os homens do Brasil inteiro. Vai ser maravilhoso. Depois eu vou entregar uma cartinha convite aí. É oficial, hein? É oficial. O convite é oficial, tá bom? E o pão de queijo é uma bênção extra, né? Olha, para a gente terminar, tem um monte de presente para vocês. Eles trouxeram um monte de coisa. Vamos começar, então? Vamos começar. Vocês querem começar com o quê? Com a placa. In English, of course. Em nome da Mocidade para Cristo do Brasil, dos Homens de Coragem, a gente quer agradecer. Muito obrigado. Próximo presente. Praise the Lord. O próximo presente é os... Estes são os termos de compromisso que todos os homens de Baseado coragem... no termo de compromisso lá de vocês. Wow. Wow. Tem a caneta ali. It's yours. Oh. It's amazing. That's so good. Praise the Lord. Tem as Próximo. Okay, so can I sign this and you be my witness? Yes. Yeah. Oh, louco. Yes. Oh. Yes. Yes. Okay. Aí, Eunice, vai ser o testemunho dele. Oh, my goodness. Que honra. Yeah, you sign there. Okay. E agradecer demais pelo testemunho de vocês, usando a arte, usando o cinema, que é uma coisa que todo mundo gosta, e tão difícil de fazer, para a glória de Deus. Que gostoso ter vocês aqui numa universidade, porque na universidade, que é o maior campo missionário que existe, é que a gente precisa começar e recomeçar todos os dias a fazer, a testemunhar do amor de Jesus a partir de arte, de ciência, e a gente está muito feliz de vocês estarem aqui. É muito significativo para a gente ter vocês aqui numa universidade. Então é muito bom ter vocês aqui. We are the ones that have been blessed. You have blessed us. Yes. Thank you. E em nome da Mocidade para Cristo, eu quero agradecer a Universidade Mackenzie. Sim. Né? Muito obrigado, Mackenzie, por ter aberto essa porta. Mackenzie é uma instituição da Igreja Presbiteriana e a gente agradece muito. Agradeço você, Osmar. Né? Obrigado. Osmar é meu genro, né? Casado com a minha filha. Mas muito obrigado, viu, Osmar? Em nome da Mocidade para Cristo, eu agradeço ao Instituto Mackenzie
por Muito essa obrigado porta por aberta vocês aqui. terem trazido eles aqui. E eu quero deixar um desafio para vocês. Que tal o próximo filme, o cenário ser o Brasil? Olha aí, hein? Temos Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. Tem coisa para filmar aqui. E você que está assistindo a gente, eu queria te encorajar a curtir, compartilhar e espalhar essa notícia, que o MacPlay é o primeiro aplicativo de streaming de uma instituição brasileira. E a gente é muito feliz de estar fazendo essa iniciativa pioneira aqui na Universidade Mackenzie. A sua faculdade tem um streaming? A nossa tem. É o MacPlay. Então, muito obrigado. Assina aí. Você pode baixar em qualquer loja virtual, totalmente gratuito. Curte, compartilhe e fica com a gente. Até a E próxima. assistam a Forja. Né? E assistam a Forja, exatamente. Assistam a Forja. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau.